Olá, gente. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Sábado. Aqui em Curitiba tem sol, tá mais quentinho um pouco. Tá maravilhoso o nosso dia. Estamos hoje aqui no Conviver, porque estamos trabalhando o nosso módulo de formação em constelações familiares e hoje atendimento individual. E nós estamos aqui no Conviver. A gente está fazendo a live, ó, bem aqui, ó. Bem nessa sala maravilhosa que vocês estão vendo. Olha aqui que delícia que é estarmos aqui. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, Dirceu, meu querido. Dirceu é constelador em Rio Preto. Dirceu, me corrija. Eu tenho a Janete, eu tenho a Lise, eu tenho a Cláudia. Muito boa tarde para todos vocês. Vamos chamar o povo? Vamos chamar. Dirceu, venha no congresso. É 1, 2 e 3 de agosto. Vai ser uma delícia. Venha, meu querido, venha. Ribeirão Preto, eu acertei. Queridos todos, avisem as pessoas que a professora está aqui e que nós vamos falar hoje sobre algo extremamente importante, que é o tema mesmo, né, Bianca? A cura nas relações através da sistêmica, através do conhecimento sistêmico. O conhecimento sistêmico nos leva para um olhar diferenciado. E também é sobre isso que nós vamos aprender lá no congresso, sabiam? Então é maravilhoso, muito bom. Eu hoje vou trabalhar essa live junto com a Karen. A Karen está em Campinas, ali Jundiaí. E ela, então, também consteladora e vai estar comigo para a gente conversar esse tema tão importante que é como que nós conseguimos, né? Através da sistêmica, do conhecimento sistêmico, nós nos curarmos em nossas relações. Então, eu estou aguardando vocês chegarem e continuo aqui dando boa tarde para Neide Hoffman, para Gisele Cury, para Soraya Tavares. Ei, queridos e queridas, cadê os meninos? Cadê os homens? Vamos lá, vamos conversar sobre esse conteúdo tão importante que nós temos, né, para falarmos hoje. Aguardando a Karen entrar, né? Aguardando que a Karen entra, para a gente poder arrumar aqui essa blusa. Curitiba tá bastante frio. Isso. Eu tenho aqui Nath Oliveira, eu tenho aqui Ana Araújo. Boa tarde, Ana. De onde vocês falam comigo? Lembra que essa professora gosta de saber qual estado vocês falam comigo, de onde vocês falam comigo. Eu posso recebê-las aqui no Conviver. Que maravilha, não é? Olha, a Karen acabou de entrar, vocês vão amar estar com a Karen. Eu vou, então, clicar aqui. Convidar do audiência, clica em cima. Então, vamos ver aqui. Entrou, não tem. Acenar? Aqui, ó, convidar. Pera. Não há nenhum pedido. Ela tem que pedir para participar. Karen, pede para mim para participar. Fica mais fácil para a professora Elza. Peça para mim para participar dessa live, por favor, que daí eu te aceito. Enquanto isso, vamos conversando. Isso, cadê o povo? Olha, eu tenho a Fran. Oi, Fran. Olha a Fran, muito bom. Que bom ter vocês aqui. Nossa, que nós estamos muito bem acompanhados. Eu tenho alguém de Boston, ei, Massachusetts, que legal, muito bom, coisa mais boa, né? Eu tenho alguém de Vila Velha, que é Espírito Santo, Maranhão. Eu tenho a Jacinara Moraes, que é do Maranhão. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Alguém diz para mim, Leni Silva, né? Sou de Guarujá. Olha a Janete do Tocantins. Janete, tenho uma vontade de conhecer Tocantins. Eu já tive uma oportunidade, daí eu não pude, sabe? Que maravilha. Boa tarde. Alguém disse para mim que é de Cornélio Procópio. A Camargo. Cláudia, é a Cláudia. Oi, Cláudia. Um abraço aí.
Cornélio Procópio, onde tem uma área de lazer aí importante, né? Acho que é água ativa, é isso? Muito bem. Oiê, sou sua aluna de Curitiba. Ah, deve ser a Fátima, será que é minha aluna aí dos seguros? Alessandra Souza, Constela entrou. Boa tarde, queridos. Então, aguardando a Karen pedir para... Ou eu peço aqui? Posso pedir aqui? Vou aqui aqui? Isso, convido, chama ela ali. Ai, meu Deus do céu. Karen, acabei de chamar você. Opa, peraí. Aí tem que desvirar. Opa! Chegou. Cheguei. Já cheguei, é rápido. Assim. Ai, meu Deus, que medo. Bom, precisa ser assim também, né? Porque a gente está numa alegria maravilhosa, né, Karen? Estamos aqui claro. com um módulo acontecendo, falando de atendimento individual, de consciência, falando de campo, né? Estamos falando de cura, e agora você me recebe e eu te recebo, né? Nos recebemos mutuamente e vamos falar de cura nas relações através do olhar sistêmico, né? Então, Karen, quero saber como é que você se sente com esse convite da professora? Como é que isso chega para você? Como é que nós podemos estar juntas, por exemplo? Você como me ajudando a divulgar o congresso, sabe? Acho que a gente podia começar contando para as pessoas como é que é estar mais próxima da professora, como é que é fazer parte mais assim do cotidiano, estar mais junto, estar mais perto. E aí também a gente falar sobre um conteúdo maravilhoso, que boa parte dele nós também vamos ver no congresso. Então, conta para nós, se apresenta, o que você quiser. Tá. Bom, a começar, uma boa tarde a todas, a todos, claro. Meu nome é Karen Oliveira Caramelo, que há pouco tempo minha professora Elza me trouxe essa consciência que eu teria que colocar uma outra parte, as duas partes da família, tanto do lado paterno como do lado materno. E assim, eu tenho utilizado o Karen Oliveira Caramelo, que antes era só Karen Caramelo. Ainda não fiz a modificação concretamente, mas só de eu falar, eu já estou incluindo a parte da família da minha mãe também, né? Eles já estão sendo honrados. Para mim, estar com mais frequência com a professora Elza tem me renovado todos os dias, tem me renovado no sentido de eu ter mais forças ainda, mais convicção do meu trabalho como consteladora, que ele cresce cada dia mais, né? Então é uma grande honra estar aqui, é um prazer enorme ter sido convidada. Me sinto privilegiada de estar aqui, de ter sido convidada pela professora Elza para estar aqui. Nós nos conhecemos há muitos anos já, mas assim, vamos dizer que agora a nossa convivência se afinou, né? A gente realmente demos muitas voltas e aí, de repente, de uns 2 anos para cá, a gente voltou a se encontrar e tem sido cada vez mais positivo. E hoje, realmente, nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância. Ontem mesmo eu gravei um Reels, ontem não, no Dia dos Namorados, sobre o amor. E o quanto o amor é importante na nossa vida, o quanto as pessoas precisam ter consciência de que esse amor, ele vem de duas partes nossas, que são o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, esse amor é muito, muito, muito importante. E outra questão que vocês precisam saber, que é importantíssima também, eu fui convidada como embaixadora do congresso, que vai haver o Congresso Internacional Socioeducacional, que vai haver dia 1, 2 e 3 de agosto em Curitiba, e ele tem um alcance tanto presencial como online, ninguém vai perder nada, com convidados maravilhosos, e todos estão convidados, né, professora Elza? Sim, todos. E assim, lembrar, né, Sani, porque aprender, Sani, desculpa. Ai, Karen, me perdoe. Aprender com a Cristina Florentino.
aprender com sim. Elza Carvalho, aprender com Sunny Hills, aprender com o Dr. René, que vai fazer a abertura do congresso, aprender com a Mariane Frank, que é lá da Alemanha, vai fazer online, mas ela é maravilhosa, é como se nós estivéssemos presentes o tempo todo, né? Ah, Uhum, termos oportunidade de nós falarmos sobre saúde mental, de nós falarmos sobre autorregulação, sobre sim, trauma, né? Manejo de trauma, que é sim. muito daquilo que nós também vamos hoje falar, o quanto que a sistêmica cura as relações. Então, esse Uhum, congresso, ele não é voltado para professores, né? Ele recebe o nome Educação Socioemocional, que é para uhum, nós compreendermos que a educação significa um conhecimento continuado. Aquilo que vai chegar no congresso vai proporcionar que a gente tenha outras atitudes, outras sim, posturas, porque sim, nós vamos sim. aprender. E o Uhum, aprendizado que a gente pretende entregar no Congresso, é bom que todos vocês me ouçam aí, que é uma verdade que a gente quer entregar, é que de fato seja inclusive vivenciado e que a gente possa uhum, levar para a vida, possamos levar para a sim, vida. Então, uhum, venham todos, né? Venham todos, estejam conosco. sim, sim, sim. Isso, Uhum, maravilhoso. Então, para a gente falar também, né, de reconexão, não como estamos precisando falar de conexão, de reconexão, o propósito dessa educação continuada, né, o uhum, autoconhecimento nos leva para tudo isso, né, Karen? E hoje, né, sim, o nosso tema de hoje, que também é um pouco já do recheio que nós vamos entregar no Congresso, né? Como a gente vai sim. falar do olhar, né? Esse olhar, como que a gente cura as relações através desse olhar sistêmico, né, Karen? Então eu até inicio fazendo uma provocação aí, né? Assim, como que você percebeu isso na sua vida, né? Como você percebeu que, a partir do momento que você foi se educando, se reeducando, se compreendendo no conhecimento sistêmico, como que isso foi ajudando você a alterar o seu olhar para as Olha, relações? sim, sim, claro. Eu acho que a relação mais estreita que nós temos e mais próxima é com os nossos pais, né? E assim, eu sempre tive, com relação aos meus pais, uma relação muito próxima com a minha mãe, mas um tanto quanto distante com relação ao meu pai. Assim, de um olhar de não conseguir, através do olhar sistêmico. Isso já vem crescendo e melhorando desde a minha formação. Eu me formei final de 2021 em constelação. E eu sempre tentei buscar essa melhora nessa relação, principalmente com relação ao meu pai. Porque nós não temos como negar que nós viemos deles. Isso é um fato concreto. Não existe como você alterar. Algumas pessoas olham e ficam criticando: ah, mas eu não queria esse pai, eu não queria essa mãe. Não, não tem como. Isso você não muda. Você muda a sua postura e a sua visão que você tem com relação a eles, não é? E aí, nesse trajeto, desde 2021, que eu fiz a minha formação em constelação, eu tenho olhado de uma outra forma para o meu pai, principalmente o meu pai, né? E olhado, em que visão que eu olho, né, desse amor realmente? De que ele traz uma bagagem, uma história junto com ele, que eu não tenho como dizer que essa bagagem não existiu. E essa bagagem está dentro dele, e automaticamente ela foi passada para mim. Eu querendo ou não, ela foi passada para mim. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Eu vejo que o que falta as pessoas entenderem que nós não herdamos apenas as questões físicas, cor de pele, cor de cabelo, os olhos e boca, o DNA, ou coisa assim, que vem dos nossos pais. Nós herdamos uma herança que vem de traumas, de situações boas, de situações ruins. E por que será que eu me confrontava com o meu pai? Por que será que eu não compreendia ele?
Hoje até, um desses movimentos para o amor que eu fiz, professora Elza, foi me deslocar de Curitiba, Paraná, que eu morava em Curitiba, para Sim, Jundiaí e estar mais próximo a eles. E nessa mudança, houve um período de adaptação, porque há um longo período eu vivia sozinha e estava muito distante deles, há mais de 20 anos distante deles, no sentido, não que eu não os visse, eu sempre estava em Jundiaí com frequência. Mas você aprende a amar quando você está no dia a dia com a pessoa. Você sim, aprende a amar. Quando você está de forma esporádica com a pessoa, seja ela quem for, esse amor fica superficial, não é? E sim. aí, este movimento que eu fiz agora no final do ano passado para vir para cá, a nossa relação, a princípio, ficou um pouco tensa, porque ele se sentiu um pouco invadido, porque, ué, minha filha nunca esteve próxima a mim, né? Ficou tantos anos longe de mim, e por que que agora ela está aqui? Por que que agora ela quer ajudar? E por que que agora ela quer contribuir de alguma forma? Então, assim, hoje, passado alguns meses, ele consegue me ver um pouco mais como contribuição, né? Ele tem as questões dele particulares, a nossa relação melhorou muito, eu não me confronto mais com ele, porque eu consegui olhar ele com amorosidade. Eu consegui olhar para ele e com toda essa bagagem que ele traz com ele. É isso que o olhar sistêmico traz. Quando você consegue olhar para o outro com a bagagem que ele traz com ele, você acalma, você aceita, você olha aquela pessoa e fala: ah, tá, então é assim. Porque senão a gente passa uma vida, a gente passa uma vida brigando, não é? Não Sim. compreendendo. E uma coisa é fato, né, professora Elza? Eu tenho que estar no meu lugar. Eu sou filha. Eu sou filha. Eu não Sim. posso ser maior que ele. Eu não posso estar maior que ele. E isso é uma questão que é um fato, né? Isso é Sim. hierarquia, é um respeito. E quando a gente respeita e se coloca no nosso lugar, tudo começa a fluir melhor. Não é verdade? Sim, perfeitamente, né? E Uhum. quando você relata isso para nós, né? É um baita de um exemplo de um caminho que você escolheu fazer. Porque tudo são escolhas. E as escolhas vão dar para nós bônus ou ônus, né? Então, quando você nos conta isso, o que que você percebe que também acontece na sua relação com a sua mãe? Porque me parece que saiu do atrito com o pai. Saiu, né, de algo que tinha um ruído lá muito grande. Como que você percebe a sua relação com a sua mãe depois dessa conquista, né, de estar na presença do pai, de um novo olhar, de uma relação que me parece que ela está curando-se, né? Ela tem uma cura acontecendo, mas com Sim, relação à sim, mãe. sim. É, isso é uma questão bem importante, sabe, professora Elza? Porque eu vejo que muitos desses atritos que eu tinha com meu pai eram que eu me punha em defesa da minha mãe, por achar que algumas atitudes dele não estivessem corretas ou algo parecido. E hoje eu assumo apenas uma postura de filha. Então a minha relação com a minha mãe sempre foi positiva, mas o que que eu sinto? Eu deixo com ela o que pertence a ela. Ela escolheu o meu pai, né? E os atritos que eles têm, ou algo que eles têm, hoje eu olho para eles, e ontem mesmo eu estava com eles na casa deles, e houve uma questão entre eles. Eu olhei para os dois e falei assim: ai, vocês dois são tão engraçados. Porque eles meio que se estranharam, assim, sabe? Então hoje
eu tomo um papel que eu fico mais distante. E eu acabo achando divertido essas interações deles, por mais que muitas vezes não sejam talvez positivas, mas pertence a eles, né? Antes eu vejo que esse atrito que eu tinha com meu pai, que realmente eu me colocava em defesa da minha mãe, né? Porque por não gostar da postura que ele tinha. Mas isso não me pertence. Isso não me pertence. Então, por quê? Cada vez eu tenho tomado mais uma postura exata de filha, de onde eu estou, do lugar onde eu ocupo nessa família, e que eu, até um ponto eu posso ir, porque tem uma questão, né, professora Elza? Por causa da idade deles, muitas vezes a gente tem que falar algumas coisinhas, alertar, né, acabar de alguma forma se intrometendo, porque os idosos ficam extremamente teimosos, muito teimosos. E, né, se a gente, nós que somos mais novos, estamos teimosos, imagine os idosos. Então, algumas questões que às vezes a gente tem que alertar e tem que falar e tem que dizer de uma forma amorosa, procurar dizer de uma forma menos invasiva, né? De uma forma assim, que eles não vão se sentir invadidos, porque é um limiar. O que eu vejo é um limiar, é bem tênue essa questão de você ter o seu pai e a sua mãe idosos e você se intrometer tanto e dizer tanto deles perderem a autonomia deles perderem a independência deles perderem a vontade deles viverem. É como se você dissesse para eles que eles são incompetentes ou que eles não podem fazer mais nada. Então, isso também está incluído o amor. Está incluído o amor aí também. Porque você tem que ter essa noção. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Não é? E tem hora que não tem como, né, Sânia? Porque tem um remédio para tomar, né? Que às vezes é um suplemento, por exemplo, né? Muitos estão se suplementando, é maravilhoso, né? Às vezes Uhum. a água, que às vezes esquece, não é? Tomar a Sim. água. Então, é isso bem que você falou, não é? A importância de estudar um pouco esses pais, não é? De perceber onde eles estão e onde a Uhum. gente está, não é? Que a gente também vai passar por isso. Mas é muito Sim. importante a gente perceber um pouco o que acontece agora. Porque esses pais que você está se relacionando agora são pais muito novos para você nessa Sim. relação. Porque eles estão Uhum. numa idade, é a primeira vez que eles têm essa idade, tem Aham. teimosia, que é a primeira vez que você está vendo acontecer, não é? Às vezes precisa fazer um exame, às vezes precisa ir ao médico, às vezes tem uma questão que eles não compreendem a importância, tanto Sim. quanto a gente compreende. Muitas vezes Aham. nós precisamos lançar mão de um terapeuta, lançar mão de um fisioterapeuta, né? Por exemplo, manter um idoso na massa muscular, que é a saúde para o corpo, né? Aham. Até você ele compreender que não é simplesmente, né, é um movimento que vai fazer bem-estar para ele, muitas Uhum. vezes a gente lida com isso durante muitas horas, muitos dias, até que haja Uhum. compreensão. Esse é o alerta que a gente faz, né? Com o embasamento sistêmico, dentro da abordagem sistêmica, a gente aprendendo, né, a ser um adulto muito regulado nas emoções, centrado nas emoções, nós vamos lidar com os nossos pais, ou quem quer que Uhum. seja, que esteja Uhum. na relação, que esse é um dos Uhum. pontos também do Congresso, que também Uhum. vamos falar de autorregulação, como ser um adulto que não se perde em emoções desmedidas, que só, a gente Uhum. só arranja encrenca e depois para acertar leva mais tempo do que foi para desarranjar, não é? Então, quando nós Uhum. conseguimos nos educar nas emoções, quando nós conseguimos ficar no adulto, pode lá Uhum. ter um pouco de resistência, porque a teimosia
às vezes é resistência para o convite para o novo. Isso não acontece somente com os idosos, né? Isso acontece com nós todos, não é? Às vezes vem uma coisa nova, né? E a gente às vezes luta um pouco com aquilo. Então, a importância do olhar sistêmico, a importância de compreender as leis, a importância de praticar essa consciência sistêmica para as Uhum. relações. Porque senão, né, Karen? A gente mete os pés pelas mãos, depois a gente vai pedir desculpa, aí a gente vai dizer eu sinto muito, o outro não acredita. Então, assim, essa regular-se na emoção, me Uhum. parece que é o assunto do dia mesmo, né? Ou Sim, nós sim. estamos regulados, aprendemos, nos educamos para podermos estar numa relação que seja saudável, ou nós vamos dar muito murro, né, em ponta de faca. A gente vai Sim. se machucar muito e nós vamos, Uhum. inclusive, machucar os outros, né, Karen? Uhum. Com certeza, com certeza. O que Você eu, tem. o que eu noto, Uhum, professor, é que hoje está tudo muito rápido, né? sim. E as pessoas, elas não conseguem mais parar para avaliar situações. Então, tudo é muito ligeiro, tudo muito rápido. Você acorda logo cedo, você já tem que trabalhar, e você tem que produzir, e você se atropela, você não nota suas emoções, né? Então, eu falei nesse Rios que eu gravei essa semana, que eu falei assim sobre o quanto de amor existe dentro de você, o quanto amor existe por você, o quanto amor transborda de você. E você é capaz, o ser humano hoje, professora Elza, é capaz de parar e fazer uma autoanálise sobre esse amor? Quando ele consegue, em algum momento do dia, eu costumo meditar, eu pratico yoga, e eu faço essa autoanálise em mim, como é a que a professora disse agora há pouco, sobre regular as nossas emoções. Ela vem primeiramente da gente olhar para dentro de nós. E eu vejo que hoje o ser humano tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro. É mais Uhum. fácil ele olhar para fora, é mais fácil ele colocar defeitos em tudo e em todos, do que olhar para dentro dele mesmo. Não é verdade, professor? Então, Sim, assim, eu vejo que hoje precisa desse amor próprio. Quando você encontra esse amor próprio, e aí você consegue regular essas emoções para sim. evitar para evitar esses confrontos, Hum. né? É uma das coisas que eu faço muito, eu percebo que às vezes, né, como todos nós oscilamos nas nossas emoções, às vezes eu estou próxima ao meu pai e ele gosta muito de cozinhar. E eu vou para a cozinha dele e eu ofereço ajuda. E ele se incomoda, ele não gosta. Aí ele começa a palpitar na forma como eu estou cozinhando. E aí, para evitar os conflitos, eu falo: não, dá certo, o senhor tem razão. Ah, tá, não, vamos fazer assim agora. Ou eu pergunto a opinião dele. O senhor acha que tá bom desse jeito agora? Né? Porque é uma forma, a gente respeita, né? Porque eu estou na cozinha dele, a casa é dele, a cozinha é dele, as panelas são dele, e ele é bem ciumento, bem possessivo, né? Então, antes eu brigava com ele, falava, ai, né? Me aborrecia com ele. Hoje não. Eu pergunto para ele se tá bom daquele jeito, se ele acha que tá bom do jeito que eu tô fazendo, se ele prefere de uma outra forma. Eu dou um espaço para ele realmente, para ele entender que eu estou ali de vez em quando, que eu não mando em nada. Para ele realmente, ainda mais o idoso, né? O idoso precisa desse aval, é como um consentimento de dizer: eu aceito você do jeito que você é, eu amo Hum. você do jeito que você é. Qual a idade dele? 86, É a mamãe. 85.
Tá aprendendo muito, não tá, Karen? Você tá Nossa, como eu aprendendo tô... muito, né? Tenho aprendido diariamente, Acho professora, que você diariamente. vai escrever uma carta de intenção para quem um dia tiver que cuidar de você como idosa. Você já chega e fala, ó, essa aqui é a minha carta de intenção. E você vai começar a escrever, vai revisar, vai registrar. E eu quero que seja assim, né? Muito interessante isso. E Sim, muito. que aprendizado, não, Karen? Nossa, enorme. O quanto que essa vivência que você nos conta, né? O quanto que pode curar, inclusive essa relação, né, de você com o pai e Uhum, oportunizar para sua mãe também uhum, viver outros sentimentos quando ela uhum. vê você com ele e fazendo Sim, as interações. Para a mãe também está sendo desafiador, porque ela perdeu a sim, parceria, né? Ela perdeu sim. a parceria, né? Uhum, Você não é parceira, né, de um só. Você está ali sim. disponível, É, é. mas para ela também foi um baita de um aprendizado, né? Ela sente, ela percebe, porque ele gosta de jogar baralho, ele gosta de jogar tranca. E eu sei disso, que ele gosta muito. E eu tenho oferecido para jogar baralho com ele, e ela faz um pequeno repouso após o almoço, aí ela sai, daqui a pouco eu tô lá jogando com ele. Percebo que ela fica olhando, sabe? Né? E Mas ela ela não não gosta? ela não Ela não gosta de gosta de jogar. jogar. Não, Ah, ela não gosta de jogar. Então é algo entre eu e ele mesmo, sabe? Assim, e eu faço uhum. questão de manter, né? Pelo menos uma vez por semana eu falo para ele, pai, vamos jogar um baralho? E ele adora, ele fica muito feliz quando eu convido ele. Mas, assim, é engraçado isso, né? Então, aí eu procuro estar, esse jogo, sabe? E esse jogo com eles que é interessante. Estar com ela em alguns momentos que eu sei que ela gosta, e conversar com ela e falar sobre uns assuntos, ou sair com ela, fazer um passeio, alguma coisa assim. Ela adora tomar sorvete quando tá calor, então ela fala sempre para mim: ai, filha, não tá calor pra gente tomar sorvete. E de estar com eles, e cada um no seu universo, e cada um na sua forma de ser, né? Porque eles têm a sua individualidade. Essa é outra questão. Eles são um casal, mas cada um tem a sua individualidade. E isso também precisa ser notado. Existem Sim, momentos que eu vou estar em conjunto com os dois e num diálogo de família, mas vai ter momentos que eu vou estar apenas com um ou apenas com o outro e sabendo lidar da forma como cada um é, porque eles têm uma personalidade distinta. sim, Então, perfeitamente. é, Agora, justamente. Karen, já aconteceu, né? Aqui, ó, estamos ganhando bastante coraçãozinho aí, né? Que bom. Espero que essa live esteja aí suscitando para as pessoas, né? Uma possibilidade de fazerem diferente, né, com os pais, Sim, saberem que claro. saber que é possível, né, a gente Sim. fazer diferente. Mas já Uhum. aconteceu, assim, por exemplo, de você ser surpreendida por um pedido da mãe, ou, por exemplo, surpreendida por uma conversa, ou às vezes ela diz, nossa, filha, aconteceu tal coisa, e que vai balizar, vai dizer um sinto muito, ou vai querer resolver uma questão que já estava lá meio até esquecida. Às vezes você já foi pega assim de surpresa, Ah, ela te já, já. olhando, ele te olhando, às vezes ele não falou, mas você reconheceu que tinha algo diferente lá. Sim, claro, com certeza. Há uns anos atrás, por exemplo, hoje eu já mudo essa consciência. Minha mãe, por ela não ter consciência de nada, ela tinha o hábito de falar muito mal do meu pai. E eu acabava, de certa forma, apoiando ela, né? Por isso até que eu tomei essa frente com relação a ela. Essa é uma questão extremamente delicada, a gente tomar esse lugar, né? Isso é algo muito delicado que a gente precisa tomar bastante cuidado. E depois, dali para diante, né? Agora com essa,
mesmo antes até da sistêmica vir na minha vida, um dia eu perguntei a ela, eu falei assim a ela, mãe, por que que você se incomoda tanto com o pai? Por que que você não se separa dele? Na época, eu perguntei a ela. Ah, não, mas eu sou totalmente dependente do seu pai, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma profissão. E ficou por isso mesmo, né? Que é um fato das mulheres, né, mais antigamente, que não tinham uma profissão nem nada, e minha mãe sempre foi dona de casa, ela sempre foi do lar, né? Que também é uma grande honra, aliás, né? Dela ter sido isso. Que ela fez, aliás, ela cumpriu isso com primor. Minha mãe sempre fez isso com muito primor. Hoje, quando ela fala alguma coisa, quando ela ainda fala alguma coisa dele, eu falo para ela, eu falo, mãe, é o jeito dele, é o jeito dele ser, né? Ela fala, ultimamente eu nem falo mais muita coisa, né, com relação a essa questão deles. Eu vejo que hoje a minha mudança de postura com relação a essa fala deles, porque eles têm uma fala ainda extremamente inconsciente, né, professor? Eles não entendem muita coisa. Então, a minha postura é diferente, a minha postura é outra. A minha postura é uma postura mais adulta mesmo. É uma postura que não envolve. Eu não me envolvo com, né, procuro não me envolver tanto com esses dilemas deles, que são dilemas que vêm carregados de crenças que eles trazem, crenças bem pesadas e de questões familiares e tradições familiares que são extremamente pesadas, que eu procuro fazer diferente, que eu procuro fazer de uma outra forma, né, professora? Né? Sim, maravilha. É tão importante, né, Sani, o relato que você traz, porque nós temos aí muitas pessoas com muito medo de ficar com os pais idosos, ou às vezes ficam numa percepção equivocada de utilizar o conhecimento, né? Às vezes não tem essa bagagem sistêmica, não fez um trabalho interno, né, de cura, não tem essa sustentação do conhecimento, né, que ajuda a gente a regular, que ajuda a gente a respirar, que a gente às vezes é melhor ficar no silêncio, né? E quando você diz, nossa, eu estou no meu lugar de filha, isso é trabalhoso ir para o lugar de filha. Porque, Uhum. né, é casada, já é avó. A gente fala assim, parece que quando, dependendo da idade, parece que a gente está tão longe de ser filha daquele homem, né? Parece que a gente fica um pouco, muitos de nós, né? Não dá para generalizar, muitos de nós ainda parece que fica um pouco na adolescência, na dor da criança, na dor da adolescência, na dor da juventude, de uma bobagem que pode ter acontecido, de um trauma, de uma exclusão violenta que a gente pode ter passado, né? E Uhum. muitos filhos vão cuidar dos pais, já que pegamos aí um exemplo tão maravilhoso de cura nas relações com idosos. Muitos pais vão para cuidar dos filhos com dores. Dor na criança, dor na adolescência, dores. E aí não é muito raro, e a gente vê muito isso, mesmo em terapia, nós já tivemos que reorganizar o comportamento, reorganizar a fala, botar aquela filha no lugar dela, não é? Curar, ajudar que ela curasse aquele trauma que ela levava, né? Aí vai para a relação com muita dor. Eu até gostaria, se alguém tiver alguma pergunta nesse sentido, coloca aí, não é? Ou Sim. como está Uhum. chegando esse conhecimento, porque é um conhecimento visceral, é algo que está Sim. acontecendo real, é vida real na vida da Karen. E aí o que a Sim. gente percebe, né? Pelos anos aí de experiência, as coisas que chegam, né? Os pais sendo tratados como crianças. Isso não é postura sistêmica, aí não tem nenhuma consciência, não é? Tem lá um Uhum. jeito de tratar que é mais ou menos como aquela dor que a pessoa está na criança, ela vai devolver para aquela mãe, para aquele pai. Ainda quando estão os dois juntos, eles acabam se fazendo companhia, como é o caso do seu pai e da sua mãe, não é? Que estão aí com saúde, estão convivendo e está tudo certo, né? Agora, você imagina quando isso acontece, uma viuvez, que às vezes aquele filho ou aquela filha vai ficar com esse pai ou essa mãe viúvos, a saudade que eles sentem, mas brigava o tempo todo, mas não brigou o tempo todo.
teve tempo para amar, trouxe vocês. Às vezes é uma família que tem 5, 6, 8 filhos. Então, existe ali uma relação que aconteceu durante muito tempo. Sim, E, de claro. repente, isso simplesmente é esquecido, e se Uhum. não muito raro, né, Karen? Esses pais vão ser tratados nessas dores desses adultos, filhos que estão cuidando, e muitas das vezes eles são transformados em crianças, não é? Eles são tratados como crianças, como se Uhum. eles fossem inúteis, como se eles Sim. fossem os boboca, como se eles não soubessem de nada. Então, abre a boquinha, olha a comidinha, vamos tomar banho. Agora, sabe, existe um jeito que é um jeito muito desqualificador, desqualifica Uhum. tudo, Uhum. é, mistura essas relações Mistura, todas, né? mistura, Eu mistura. disse tudo isso para o pessoal perceber o quanto que conhecer-se e o autoconhecimento, o quanto que Uhum. eu conhecer algumas coisas, por exemplo, você diz, eu faço yoga, eu medito, tudo isso é uma preparação para nós, inclusive, tudo que você está vivendo com seus pais, isso tudo vai repercutir na sua vida e também na Uhum. vida dos seus filhos, que Uhum. observam como que a minha mãe está fazendo com os pais Uhum. dela, né? Sim, Mas você claro. os mantém na dignidade do Sim, adulto deles. Do sim, adulto deles. Então, sim. o quanto é importante o seu relato. Então, para as pessoas compreenderem de uma vez por todas. Não é porque a pessoa tem uma idade que ela ficou imbecilizada, Uhum. sabe? E Uhum. mesmo que ela tenha uma patologia, tipo o Alzheimer, mal de Parkinson, né? Mesmo que ela esteja passando por uma patologia, esteja passando por um sintoma, esteja passando por algo que a faz sofrer, pelo contrário, não, a nossa postura, ela precisa ser mais cuidadosa ainda. Porque eu estou lidando com uma dor no físico. Então, cara, Sim. o seu relato real de uma vida que você escolheu viver real com seu pai, traz esperanças para todos aqueles que às vezes falam, eu não sei como cuidar dos meus pais, eu tenho medo de cuidar dos meus pais, eu não sei como é que eu faço, como é que eu lido, né? Então, o seu relato é um relato maravilhoso, né? É um relato Sim. maravilhoso. Então, muito obrigada mesmo. Vamos ver Imagine, se tem professora. alguém aí que tem pergunta, Karen. Pergunta Vamos sim, ver se claro, nós claro. Vamos ver se tem alguém aí, vamos ver se tem alguma pergunta, como é que Uhum. nós estamos. Temos muita gente aqui, né? Muita gente conosco, e a gente quer saber, Uhum. não é? Olha, a Érica também estava aqui, até a Eliane, que acabou de chegar, estava aqui. Olha Sim. que maravilha. Tem gente aqui também no presencial conosco, alunas, né? Então, maravilha. Karen, alguma coisa a mais que você confia que a gente ainda precisa falar para eles, contar para eles, que você considera que seja uma coisa assim muito maravilhosa para eles saberem? Olha, muita gente que chegou aqui, viu? Nossa, que Sim, que bom, beleza. fico bem feliz, É, professora Elza. é, Olha, professora, eu vejo que o ser humano, eu vejo o ser humano de uma forma geral, e incluo a minha, a professora e todos nós, quanto aham, mais nós nos abrimos para essas novas experiências que ocorrem na nossa vida, e vou confessar para a professora que eu relutei por mais de 2 anos em fazer esse movimento de voltar para Jundiaí. Porque me batia várias inseguranças, como a professora mesmo disse, isso é um fato, é um processo. É um processo de maturação. Eu passei por um processo, mais de 2 anos de maturação, para realmente entender. Claro, eu estava na minha zona de conforto. Era confortável ficar em Curitiba e vir para Jundiaí. Eu estou expondo exatamente como que acontecia. E vir para Jundiaí de forma esporádica e estar com os meus pais, passear com eles, ficar uma semana ou duas e tudo mais, e depois ir embora. É cômodo? Era cômodo. Eu estava na minha zona de conforto. Então, por mais de 2 anos, eu passei por um processo de maturação. O que as pessoas precisam entender, professora Elza, é que qualquer situação que ocorra na nossa vida passa por um processo de maturação.
e passa por um processo de abertura. Você precisa se abrir para aquela situação vir até você. Você vê, começa a olhar e você vai processando aquilo até que aquilo toma conta de você e você olha e você fala assim, não, agora está na hora. Aí você toma a decisão de fazer aquilo acontecer. Então, e esse processo é um processo interno amoroso, né? É um processo interno que você vai fazendo um fechamento de ciclo. Um fechamento de ciclo amoroso que eu fiz com relação a Curitiba, de tudo que eu vivi em Curitiba, e me abri para esse novo ciclo que se abria de estar junto aos meus pais. Então, assim, foi um processo que ocorreu. A questão maior nossa que eu vejo, que a gente nota, e tem uma pessoa que comentou, que ficar somente no lugar de filho. Tem razão, tem razão. Da Izzy, tem razão. O que eu vejo, sabe, professora, é que a gente abandona qualquer processo nosso, a gente acha que é muito doloroso, porque eles são dolorosos. Eles são dolorosos. Qualquer processo interno, eles são dolorosos em nós. E aí, a gente não pode abandonar. Tá difícil, mas eu não vou, porque eu sei que lá na frente eu vou conquistar. Lá na frente eu vou conquistar. Então, a gente não pode abandonar. Então, assim, algo me dizia muito forte. O ano passado, principalmente, eu senti isso, que eu iniciei o processo oficial de mudança para Jundiaí, é que eu sentia que aquilo iria me trazer uma paz na alma e um amor tão grande, porque eu estou próxima a eles, da minha mãe ligar para mim, ou mandar um áudio ou ligar para mim, filha, como você está? Tudo bem? Esses dias atrás, eu tive um problema no meu chuveiro e ele não aquecia. Meu pai ligou para mim e falou assim, filha, se você quiser, pode vir tomar banho aqui em casa. Parece tão pouco, né? Mas é um cuidado, né? O pai falou, opa, Eu o fico, chuveiro não desculpa, tá. professora Elza, eu fico bem Não, não tem, emocionada. não, 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 não. Não me Porque peça desculpa. A emoção choro é suco de gente, né? Beleza, chora mesmo. as pessoas precisam entender isso, que para mim, tá próximo a eles, teve um desgaste, foi doloroso, porque fiquei morando em Curitiba por mais de 20 anos, mas eu tô ganhando muito estar próxima a eles. Muito. Sim, sim. As pessoas não fazem ideia de quanto estou ganhando de estar próxima a eles. Nossa, Eu vejo que isso que as pessoas precisam entender, né? De tirar esse medo da frente. Ai, como será que vai ser estar junto a eles? Não, vai ser lindo estar junto a eles. E com tudo que eles vão te entregar. Às vezes vão ter coisas que você talvez não goste, porque aí você vai lá para sua criança, porque a gente tem a nossa criança aqui dentro, que não entende algumas coisinhas, né? Assim, e vai para o pequeno, mas aí se a gente tem um pouco de consciência, a gente volta, a gente se estabiliza e fala assim, meu Deus, quanto ganho que eu estou tendo com isso. Muito ganho eu estou tendo com isso. que E é sobre maravilha. isso, é sobre Sim. isso. Uhum. Aí eles estão dizendo que para você se permitir receber o amor deles, que é Uhum. muito lindo o seu Sim. depoimento, que é Uhum. maravilhoso você se emocionar, que tão, assim, que de fato tem mesmo que se emocionar, porque o que que nós estamos fazendo aqui, né, Sani? Nós estamos trabalhando Karen, no real da vida. Karen, oh, meu Deus, a nós Sônia estamos trabalhando. também está uma professora, acho. Nós estamos, nós estamos aqui contando para eles que a vida é real, A vida é né? real. A vida é real. A gente fala, ah, não, eu vou lá, só de vez em quando vou estar com meu pai, com a minha mãe, mas é muito diferente de conviver, né? Nós temos aqui uma outra pessoa que até eu a conheço, a Cláudia Kfouri, ela também cuidou, né, dos pais, ela disse que por 5 anos ela viveu isso, né? Uhum. Então,
A Cris também está dizendo, né? Como é bom estar com eles, também enquanto os pais estão saudáveis, não esperar Isso, só o momento da doença, sabe? isso, E é isso foi algo. exatamente isso. Isso é um Ela tocou alerta. num ponto, de fundamental importância. Isso também me veio muito forte. Eu falei assim, meu Deus, eu vou para lá a hora que um deles estiver acamado, ou a hora que eu receber uma ligação dizendo que um deles faleceu. Eu falei, não, não, eu quero estar lá agora com eles, agora, né? Viver tudo que eu tenho que ainda viver com eles, seja bom ou seja ruim, porque faz parte. Porque, como a professora disse, isso é real, né? Nossa vida não é um conto de fadas. Nós realmente temos pais que trazem questões, às vezes complicadas junto com eles, e que nós também temos que saber elaborar tudo isso. Bem E assim, bem. isso vai ocorrer no nosso dia a dia, né? Não vai ser tomar sorvete todo dia com a minha mãe que vai ser lindinho. Não, vai ter hora que eu vou precisar, né? Olhar para ela e falar: mãe, olha, tá aqui seu remedinho. Mãe, olha, você precisa disso, ou você faz aquilo, ou você põe mais uma blusa, mãe. Porque explico, ontem mesmo eu expliquei para ela, eu falei: mãe, os idosos não retêm calor. Eu falei exatamente assim para ela. Eu falei, mãe, os idosos não retêm calor. Você precisa colocar mais uma blusa, porque você está com os dedos branquinhos e a mãozinha roxinha. Eu falei para ela. E eu falei isso para ela com amorosidade. Aí ela fez assim para mim, aí ela se cobriu melhor, ela se agasalhou melhor, você entendeu? Respeitando. O respeito é muito importante, né? É. Sim. Eu estava aqui pensando, né? Acho que o pessoal até vai falar. Como será que está aí, né? Nós estamos falando de idosos, fiquei aqui pensando, né? E, quando a hora que a minha filha falar para mim, ô mãe, você sabia que os idosos não retêm calor? A senhora precisa pôr uma blusa, a senhora precisa cobrir-se, tem que pôr uma meia nesse pé gelado, né? Às vezes eu me pego, né, falando assim pro Carvalho, escuta, você vai ou não vai fazer escalda-pé, né? Porque a mão é gelada, aproveita, põe a mão na água quente também aí, né? Aí eu fico pensando, né, eu também vou fazer o meu o escaldapé. Então, alguém chamou isso aí Uhum. de paciência, né? Mas é isso mesmo, né? E eles vão aceitar quando eles perceberem que além da paciência que precisa ter, como essa Adriele falou, que é necessário paciência, que vem o cuidado junto. Olha, Sim. mãe, gostaria que você ficasse, né, acomodadinha, que é isso que você quis dizer Uhum. nas entrelinhas, né? Uhum. Aquecer-se é bom, você vai manter a sua saúde, né? Então, Sim, sabe, sim. você falou no começo que está tudo muito rápido, né? Quando nós trazemos uma conversa como essa, uma reflexões tão profundas, que nós pegamos o caminho, né, para os pais, e no caso, aproveitar a experiência sua com os seus pais mais idosos. Boa tarde, Heloísa. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Trazendo uma possibilidade de alguém poder se reorganizar. Pense Uhum. sobre essa mãe, pense sobre esse pai. Pai e mãe, eles não. São só esses. São Uhum. somente Uhum. esses, não é? E aconteça o que tem acontecido, e acontece porque é vida real, Uhum. aquilo que nós estamos dizendo aqui, não é? Aprendemos a cuidar deles no sentido de que nós também estamos sendo cuidados. E é isso que eu Sim. queria dizer, Sim. né? A importância que é, né, Karen, quando eu Uhum. tenho a consciência de que eu estou cuidando, mas eu também estou sendo cuidada. Porque Justo, cuidar do justo. pai, cuidar da mãe, é de fato um privilégio. Nós podemos Sim. estar lá, eles estão É. saudáveis, eles estão dizendo o que eles querem, eles jogam o baralho com você, ele chama você para a casa dele, você consegue cozinhar na cozinha, mexer naquelas panelas, que para Uhum. eles é algo muito importante, a casa, o Uhum. ambiente da cozinha, o próprio quarto, né? Então a gente Sim. percebe, né, Karen, que nesse mundo muito virtual, a gente talvez viva uma escassez de vida real.
E o que Justo. nós estamos trazendo aqui são coisas que podem até doer. Então, não aguardar que o pai tenha um AVC para poder ir lá cuidar, não Uhum, aguardar que o pai entre em alguma outra coisa, né? E assim, também perceber que hoje uhum, a tecnologia está a nosso favor, sabe? Sair uhum, um pouco desses conhecimentos, dessas crenças muito antigas, de achar que não pode procurar uma ajuda, não é? Hoje nós uhum, temos uma possibilidade enorme. Por exemplo, Karen, o quanto que, quando eu me suplementei, a diferença que ficou para os meus pensamentos, a uhum, diferença que eu tive de qualidade de sono, né? É uhum. suplemento, eu não estou falando de remédio, porque nós Sim, temos um solo empobrecido, não é? Então, sim. às vezes você pega lá alguém muito entristecido, muito chateado, e principalmente as pessoas que, de repente, não são convidadas para mais nada, os filhos não Uhum, vão visitar, então eles sim. começam a ficar atrofiados no diálogo, na relação, porque atrofia mesmo, né? Então, a Uhum, maravilha que é nós percebemos, por exemplo, eu disse para uma pessoa semana passada, peça para o médico olhar o nível da B12 da sua mãe. Estava sim, sim. baixíssimo. Uhum, Suplementou, pronto, aquela tristeza vai embora, aquela melancolia, aquela que uma coisa meio que ficando. Aí tem a crença que é assim, não, a idade chega, olha, cuidem com isso. Não dá mais uhum, para nós ficarmos aqui, por isso que é importante estudar. Por isso que é importante ler um bom livro, é importante ver um bom documentário, é importante ter reflexões como essa, não é? Não olhar para uhum. o idoso e achar que ele não tem mais solução, porque tem, não é? Tem, Não, tem. claro que tem. Agora, o Uhum. abraço, né? O abraço é um dos maiores suplementos que a gente pode entregar Sim, para sim, alguém. E imagina a gente se permitir para pai e mãe, né? sim. Maravilha, né, Karen? Estou bem Espero que. feliz, professora. Espero que tenha É, feito sentido para as pessoas, né? De alguma sim, forma, eu acredito que tenha feito sentido, e para as sim, pessoas entenderem que tudo precisa ser construído dentro da gente, de alguma sim, forma, né? Tem uma sim, pergunta aqui, professora? sim. É, professor, e quando a mãe, pode você responder, Karen, por gentileza? Quando Hum, a mãe sente muita culpa em relação à criação que dedicou aos filhos, fez o que deu conta, entende isso? Mas a culpa persiste? Bom, do meu lugar aqui, eu diria assim, né? É natural que as mães às vezes elas sintam mesmo culpa, porque elas se dão conta, né? Agora, nós, como filhos, se a gente percebe isso, talvez a gente possa ser honesta mesmo com a mãe, né? E dizer para ela, ó, mãe, doeu mesmo, foi difícil, mas assim, mãe, ó, eu dei conta, eu estou viva, porque se a gente persiste que a mãe fique na culpa como um castigo, né, essa mãe pode adoecer, ela pode fazer um sintoma. Então é maravilhoso quando nós também, como filhos, podemos dizer para a mãe, mãe, eu sinto muito, e nós podemos sentir juntos, né, eu sinto muito, né, mas é deixar essa mãe na culpa, né, a mãe precisa arrumar um jeito de sentir que para você isso passou e que você deixa com ela aquilo que é dela e que você não a julga mais. Essa é uma frase sistêmica maravilhosa, né? A gente sim. concordar, sim, mãe, doeu, que a gente tem que ser real. Mãe, mas já passou. Olha, hoje eu sou uma mulher adulta, eu sou um homem adulto. E quero dizer a você, assim, que eu não julgo mais você por nada. Gente, olha, quero dizer para todos vocês que estão aí, se vocês soubessem essa frase sistêmica, que quando o filho entrega para a mãe, o quanto que é maravilhoso quando chega, sabe assim, ó, eu não julgo mais você por nada. Você foi a mãe que você conseguiu ser. Você foi a mãe que você conseguiu ser. E, Uhum. portanto, mãe, a partir de hoje, né? Eu libero você. Eu não julgo mais, pronto, acabou. E me abençoe, vamos seguir. Então, nós não temos a capacidade de perdoar a mãe, Uhum. porque a mãe não tem, isso não é nosso de fazer. Mas nós temos sim uma capacidade de compreensão de dizer para a mãe que a gente entende, que a gente compreende, que a gente deu conta, que doeu sim, mas que agora você libera ela disso e que porque uma mãe na culpa é um castigo muito grande, né?
Sim. E sabe, Karen, cada vez mais eu me dou conta de que as mães, mesmo que elas tenham causado muita dor e sofrimento, porque elas também aprenderam assim, as mães acabam dando muito mais do que elas receberam. Isso é Sim. curativo, né? Então, se você quiser também botar o seu É, compartilhar aí, e depois vamos dar tchau para esse só povo. complementando isso que a professora disse agora, eu acho que essa culpa nas mães vem de uma forma geral, minha, de todas mães, porque o nosso vínculo com os filhos é muito forte, é muito forte. Não que do pai não seja, mas como a gente gesta aquele ser por 9 meses e ainda está ali muito próximo a eles por um bom período da vida deles. Eu vejo que eu também já estive nesse lugar de culpa, quem não esteve, todos É, nós já estivemos nesse lugar de culpa. O que eu vejo, o que me confortou e me conforta, tanto sendo mãe como sendo filha, no lugar de mãe, é que eu dei para os meus filhos naquele momento que estava ao meu alcance. O que eu aprendi que veio através da minha mãe. E com a minha sabedoria daquele momento. sim, Eu estreito um pouco mais isso, sabe, professora Elza, para realmente sair dessa culpa. Sem um comparativo, sem uma sim, comparação. Porque eu se você compreendo. começa a comparar, Ah, aí a coisa complica. Aí a coisa complica muito. Então, a gente aprende, né, que quando a gente compara, a gente vai para o menos. a gente vai para o menos. Então, assim, o que eu fiz foi o suficiente para aquele momento, daquela forma como eu entendia ser mãe. Eu fui mãe dos meus filhos daquele jeito. E eles, os meus filhos, por exemplo, estão saudáveis, estão bem, vivendo a vida deles, graças a Deus. Então, quer dizer que o suficiente, que o que eu fiz para eles naquele momento, o que eu Sim, sabia, foi o suficiente para a educação deles. E isso perfeitamente. também vai com relação à minha mãe. Eu estou viva. Minha mãe me deu tudo que eu precisava Sim, do jeito dela e da forma como ela soube com a mãe dela, com a minha avó. Então, quando você começa a colocar e encaixar as coisas dessa forma, tudo se acalma. Você respira fundo e tudo se acalma, não é? nossa, nem diga. Ai, muito bem. Chegou, estou com o meu coração aqui bem quentinho. Acho que essa foi uma aula aberta, né? Essa foi Foi uma uma aula aula aberta. aberta, Foi foi uma uma aula aula aberta. aberta. Eu Muito quero, bom. inclusive, se a professora me der licença, professora, eu quero oferecer para o pessoal que está aqui até o final da live, quem quiser um bate-papo comigo de 30 minutos sobre constelação, ou mesmo fazer um breve movimento sistêmico, eu estou, né, me disponibilizando a isso. Certo? Então, vai me encontrar ali pelo Instagram da professora Elza e também aqui. Só me chamar no privado e que a gente faz um agendamento e eu faço esse bate-papo interessante, Sim. sistêmico, que vai É, trazer, agregar muito para a pessoa que me buscar. é. Então, a Karen é terapeuta, é consteladora familiar, não é? Então, ela tem a rede, busquem lá, sigam, né? Vão conversando e, né? Assim, referendo mesmo, está aqui. Vocês estão sentindo, né? Estão percebendo o que é real e o que não é real. E aqui é vida real, né? Então, assim, Karen, o que que me resta fazer, não é? Difícil não amar você, também eu não fico procurando, não, porque a gente ama mesmo de boa, né? Então, muito obrigada, minha linda, muito obrigada. Prazer ter você aqui comigo. A professora baba, né? A gente fica babando com os alunos da gente, né? E a gente agora pode olhar e falar de igual para igual, a gente está ombro a ombro. Isso é maravilhoso. Karen, precisava pôr seu Insta aí, que eles estão pedindo para Eu pôr o estou Insta. escrevendo aqui, peraí, já estou escrevendo Eu aqui. não dou conta disso, ainda não dou conta, né? Daniela, terapeuta, Elza Amada, não sei se você se lembra de mim. Eu escolho esse bate-papo. Que legal, né? Então tá bom. Então, assim, Kari, muitíssimo obrigada. Põe aí
a sua rede, né, para eles te Já acharem, coloquei aqui, já coloquei. que você fique nas Eu bênçãos agradeço de Deus. imensamente a sua generosidade. Ah, imagina, tá tudo certo, você que me Fiquei ajudou, sabe? muito feliz pelo me sentir privilegiada, né? Para mim foi uma grande honra de estar aqui. Agradeço a presença Muito de bom. todos e realmente o que mais falta no ser humano é ser autêntico. É, poder As chorar ao pessoas, vivo, né? Poder chorar ao vivo, né? E as ninguém pessoas, falar para você, pelo contrário, chora mesmo, porque chorar é maravilhoso, né? Chorar é as pessoas, maravilhoso. as pessoas têm dificuldade em ser autênticas. Elas se camuflam Sabe por quê, e Karen? Sabe por quê? Porque é, não foram autorizadas, não foram autorizadas. Então, a gente, como consteladora, como terapeuta sistêmica, né, nós podemos levá-las para elas próprias se darem autorização. sim, Porque todas as pessoas querem ser felizes. Tudo que a gente busca é felicidade, né? sim, Então, a autenticidade, às vezes, tem um preço muito caro, né? Nem sim, todo mundo sim, também está preparado para os autênticos, né? sim, Então, sim. falarmos a verdade, num jeito carinhoso, num jeito amoroso, é Uhum, maravilhoso aprender sobre isso, né? Então, isso aí. sim, Só para lembrar, então, inscrições abertas para o Congresso, sim, e aqui vou fazer um alerta. Ó, começo agora com isso. Para você fazer a sua inscrição no Congresso, são duas etapas. A primeira, você vai preencher um formulário e vai até o final dele. E depois você vai concluir a sua compra para poder subir para a Eduz. Então, são duas etapas. Nós temos muitas pessoas se equivocando com isso. Nós vamos precisar explicar mais. Karen, ó, um beijo beijo para grande. você, Gente, beijo para sua eu mamãe, sou beijo para seu embaixadora do papai. Congresso. Estou mega feliz porque esse congresso vai ser uma coisa maravilhosa, incrível. Se inscrevam, porque ele é tanto presencial como no online. E o aprendizado vai começar já na sexta-feira à noite e vai até no domingo à tarde. Isso. E É, aí, assim, ó, comprem, né? E aí vocês coloquem a Karen como embaixadora. Viu? Vou Pode, ficar pode muito marcar feliz. lá, Karen. Tá bom? Vou ficar Gente, muito ó, feliz. Gratidão pela fiquem presença bem. de todos. Gratidão, Amém. professora. Até a próxima. Até. Até, querida. Até.